Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é dia de tratarmos de platelmintos, vermes de corpo achatado, com algumas espécies muito conhecidas e inclusive de alguma importância para a saúde humana. A palavra platelmintos vem de dois termos gregos, plate, achatado, e elmintes, verme. Os platelmintos são vermes que apresentam corpo achatado dorsoventralmente. E os exemplares mais conhecidos são o Schistossoma mansoni, causador da doença conhecida como barriga d'água, as planárias, platelmintos de vida livre, que podem ser encontrados facilmente em água doce em algumas regiões do país, e as solitárias ou tênias, que assim como o Schistossoma mansoni ou Esquistossomos são causadores de parasitoses humanas. Como já dito, alguns platelmintos são de vida livre, não parasitam ninguém, se alimentam de matéria orgânica de pequenos animais, como é o caso das mais variadas espécies de planárias. Algumas planárias são de água doce, vivem na água, água doce, outras planárias são terrestres úmidas. São terrestres, porém, dependem de umidade. Outros platelmintos são parasitas, alguns ectoparasitas, outros endoparasitas, inclusive endoparasitas humanos. Os platelmintos são os primeiros animais com simetria bilateral na escala evolutiva, ou seja, o corpo deles pode ser dividido em duas metades simétricas. Antes disso, nós tínhamos apenas animais com simetria radial, pentarradial ou mesmo assimétricos, como é o caso de algumas espécies de esponjas. São os primeiros animais a apresentarem aquilo que nós chamamos de cefalização, ou seja, animais que já apresentam cabeça, com concentração de células sensoriais. Já formam, portanto, na cabeça aquilo que já podemos considerar como um cérebro primitivo, gânglios cerebrais. Os platelmintos também são os primeiros animais triblásticos. Eles já apresentam 3 folhetos embrionários, além de ectoderma e endoderma, presente nos quinidários. Os platelmintos apresentam o 3º folheto embrionário, conhecido como mesoderme ou mesoderma. Essa mesoderma, no entanto, é maciça, ou seja, os platelmintes ou platelmintos não apresentam celoma. São, portanto, animais acelomados. A única cavidade corporal é a cavidade digestória, ou cavidade digestiva, como queira. Assim como ocorre nos quinidários, os platelmintos apresentam sistema digestório incompleto. A boca está presente, mas o ânus não. Então o alimento entra pela boca, é digerido, aquilo que interessa é absorvido pelo animal, vai servir como fonte de energia, e o que não interessa, as fezes, é expelido pela boca. Existem casos de platelmintos parasitas que são tão adaptados ao hábito parasitário que eles não têm sistema digestório, não têm nem boca nem ânus. É o caso, por exemplo, das solitárias, ou tênias. A digestão dos platelmintos é extra e intracelular. Ela se inicia numa cavidade digestória, o alimento entra pela boca, aqui nós temos para representar um platelminto padrão, no caso uma planária. O alimento ele é absorvido, recolhido pela boca, cai numa cavidade digestiva e aí inicia-se a digestão. Os alimentos são absorvidos, são fagocitados pelas células que revestem essa cavidade digestória e no interior destas células a digestão se completa. Portanto, a digestão é extra e intracelular ao mesmo tempo, da mesma forma que ocorre no grupo dos quinidários. No grupo dos platelmintos não há sistema circulatório. O sistema digestório é extremamente ramificado, então praticamente os nutrientes são disponibilizados diretamente nos tecidos, em cada um dos demais tecidos, a partir do sistema digestório. Assim como também não há sistema respiratório. A respiração se dá por difusão. O sistema excretor é formado por células conhecidas como células flama ou bulboflama. Apresenta-se formado por células flageladas que recolhem os elementos nitrogenados. O batimento dos flagelos promove um fluxo constante de elementos nitrogenados que são retirados dos espaços intercelulares e encaminhados para poros excretores, a partir de onde são expulsos. O sistema nervoso de um platelminto é formado basicamente por 2 gânglios nervosos, por 2 massas celulares, massas neuronais que seguem por todo o corpo a partir de 2 cordões nervosos, 2 cordões nervosos que seguem pelo ventre dos animais. Isso é uma característica dos invertebrados. O sistema nervoso ele é ventral.
Os platelmintos, em especial, apresentam na cabeça duas manchas, aquilo que nós chamamos de duas manchas ocelares, que não são necessariamente olhos, mas que dão a esses animais a capacidade de diferenciar ambientes claros de ambientes escuros. As planárias apresentam ocelos. Os platelmintos parasitas não precisam dessa estrutura, até porque o lugar onde eles vivem é bem escuro. Há ainda na cabeça uma pequena dilatação, ou duas pequenas dilatações, conhecidas como aurículas, que acumulam células quimiorreceptoras, ou seja, que dão a esses animais a capacidade de perceber determinadas substâncias químicas presentes no meio. No que diz respeito ao sistema reprodutor, alguns animais são dioicos, têm sexos separados, ao macho e à fêmea, e outros animais são monóicos, apresentam tanto as estruturas masculinas, produtoras de espermatozoides, quanto estruturas femininas, produtoras de óvulos. Em geral, mesmo esses organismos monóicos, hermafroditas, eles fazem fecundação cruzada. Os espermatozoides de um organismo fecundam os óvulos produzidos por um outro organismo. Existem exceções. As solitárias, parasitas humanos e de outros animais, de outros vertebrados, fazem autofecundação, elas se autofecundam. Aqui nós temos a representação do acasalamento de duas planárias, a reprodução sexuada de duas planárias, espermatozoide fecunda o óvulo, formam-se embriões, e aqui à direita nós temos a representação da reprodução assexuada do mesmo animal, de uma planária. Isso pode acontecer com alguns platelmintos. Se você corta uma planária em vários pedaços, cada pedacinho vai formar uma planária nova. Os platelmintos eles são classificados em três grupos. O primeiro é o grupo dos turbelários, que reúne platelmintos de vida livre, não parasitas, são as planárias, existem variadas, dezenas de espécies de planárias. A classe tremátoda, o grupo dos trematódeos, é o grupo que reúne aqui diversas espécies de facíolas e xistossomas. No caso, o xistossoma brasileiro é o Xistosoma mansoni, endêmica de regiões onde não há saneamento básico. São platelmintos dioicos. As fêmeas são bem mais estreitas, bem mais esbeltas que os machos. O macho é mais corpulento que a fêmea. Ele tem uma cavidade ventral, onde a fêmea se abriga no momento do acasalamento. Ambos apresentam duas ventosas, uma ventosa ventral e uma ventosa bucal, que reveste a boca. E aqui do lado esquerdo nós percebemos duas larvas que se apresentam ao longo do ciclo de vida desse parasita, desse verme. A larva cercária e a larva conhecida como miracídio. Como a gente vê aqui, as cercárias têm uma cauda, são larvas caudadas. Já os miracídios são larvas ciliadas. Então essas são as estruturas de locomoção desses dois tipos de larvas. As larvas cercárias se encontram em ambientes As larvas cercárias podem ser encontradas em ambientes de água doce contaminados, como rios, lagos, açudes. Se por acaso uma pessoa se banha nesse lago, a larva miracídio, ela penetra a pele do indivíduo, segue pela corrente sanguínea até as veias do intestino, tornam-se adultas nessa região e acasalam. Formam-se ovos que apresentam um chifrinho. E esse chifrinho, esse ganchinho, ele corta as veias do intestino e cai na luz desse órgão, vai lá, se misturam com as fezes. E aí, quando o indivíduo defeca, ele vai liberar vários ovos do parasita. Dos ovos eclodem larvas ciliadas, conhecidas como miracídios, que a partir do momento em que são liberadas, elas buscam um caramujo, mas não é todo caramujo não, é o caramujo Bionfalaria, da família dos planorbídeos, é um caramujo meio que achatado, pequenininho, do tamanho de um botão pequeno de uma camisa masculina. No interior do Bionfalaria, o miracídio reproduz-se assexuadamente, dando origem a várias larvas de um outro tipo, justamente a larva cercária, que deixa o caramujo morre quando as cercárias são liberadas, e a partir do momento em que as cercárias são liberadas, elas já procuram um humano que esteja
banhando-se, que esteja em contato com essa lagoa. Não necessariamente banhando-se, mas em contato com a água desse ambiente. Os sintomas típicos da doença provocada pelo Schistosoma mansoni, que é conhecida como esquistossomose, já que o animal também é chamado de esquistósomo, é basicamente uma dilatação do ventre em função do aumento de tamanho do baço e do fígado. Isso numa fase crônica. No primeiro momento, as pessoas apresentam tosse, irritação, náusea, coceira por conta da penetração da larva, e isso na fase aguda. A fase crônica pode ser inclusive assintomática. O verme ele pode viver até 25 anos no corpo do homem. Existe um tratamento paliativo, mas cura em definitivo não há, a não ser que o verme morra de velho. O terceiro grupo de platelmintos é o grupo dos cestódios, a classe cestoda, representado que abriga os platelmintos conhecidos como tênias ou solitárias, que levam esse nome pelo fato de, em geral, nós encontrarmos apenas um indivíduo por vertebrado que represente aí o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo vai ser, no caso, um indivíduo onde o verme se reproduz sexuadamente. No caso da esquistossomose, o hospedeiro definitivo é o homem, o hospedeiro intermediário, o caramujo. No caso da tenise, hospedeiro definitivo, homem, hospedeiro intermediário varia, depende da espécie de tênia. No caso da tênia solium, essa representada à esquerda, o hospedeiro intermediário vai ser o porco. E no caso da tênia saginata, o hospedeiro intermediário vai ser um boi, uma vaca, gado bovino. Mas existem várias espécies de tênias. O corpo de uma tênia vai apresentar necessariamente uma estrutura conhecida como cabeça ou scolex, onde nós vamos encontrar estruturas de fixação, podem ser ventosas, podem ser ganchos, somente ventosas e ganchos, ou, ao invés de ventosas, discos adesivos, e nós vamos encontrar uma estrutura que pode atingir metros de comprimento, que nós chamamos de estróbilo. O estróbilo ele é seccionado e vai apresentar subdivisões conhecidas como proglótis ou proglótides. Em cada proglótide, nós vamos encontrar estruturas masculinas e femininas de reprodução, e vamos encontrar também estruturas excretoras. Quanto mais distantes as proglótides estão do escólex, elas vão ficar mais dilatadas e mais maduras, vão carregar ovos maduros e vão se soltando. Uma tênia solta em média 4 proglótides por dia. O verme adulto vive no intestino delgado humano. Esses proglótides são encaminhadas para o intestino grosso, misturam-se com as fezes e vão liberar aí cerca de 80 mil ovos fecundados por dia. O ciclo de vida da tênia solium, por exemplo, inicia-se no intestino delgado do homem, quando os espermatozoides produzidos por uma tênia vão fecundar os óvulos produzidos pelo mesmo animal. As solitárias tomam esse nome, recebem esse nome pelo fato de apenas um parasita, um verme ser encontrado no corpo de um hospedeiro definitivo, como já dito. Os ovos são eliminados juntamente com as fezes e podem entrar em contato com o alimento de um porco. O porco ele vai ingerir o seu alimento contaminado com ovos ou tomar água contaminado pelos mesmos ovos. Esses ovos são encaminhados para o intestino e liberam uma larva conhecida como oncosfera. Essa larva apresenta pequenos ganchos que perfuram as paredes dos vasos sanguíneos do intestino desse animal e cai na corrente sanguínea e migra para várias regiões do corpo, em especial coração, esôfago, musculatura estriada esquelética, e lá fica. E nessas regiões, a oncosfera, ela modifica-se e transforma-se num outro tipo de larva conhecida como cisticerco, que apresenta um escólex invertido e uma bolsa preenchida por líquido. Se por acaso a carne do animal é comercializada com cisticercos e o homem ingere estes cisticercos sem que a carne tenha sido suficientemente aquecida, os cisticercos são liberados no intestino delgado humano, crescem, tornam-se uma tênia adulta e vão parasitar o indivíduo, vão roubar os nutrientes já totalmente digeridos no intestino delgado do homem
e lá permanece até que alguma atitude seja tomada. Hoje existem medicamentos extremamente eficientes para expulsar a tênia do corpo do ser humano. Logicamente que ela é expulsa morta. Olha, é muito raro que mais de uma solitária se desenvolva, vingue no intestino delgado de um humano. As solitárias produzem substâncias que inibem o desenvolvimento de outras no mesmo espaço. Geralmente aquela que é mais robusta vinga e elimina as demais. Se por acaso o homem ingere não os cisticercos, mas as oncosferas, vai acontecer com o homem a mesma coisa que acontece com o porco, ou seja, as oncosferas instalam-se ou na musculatura ou no sistema nervoso central, em algum órgão do sistema nervoso central, e há uma predileção pelo sistema nervoso central e vai provocar uma doença conhecida como cisticercose, que inclusive é gravíssima, pode provocar paraplegia, tetraplegia e inclusive a morte. Isso aqui é a fotografia de um cérebro acometido por cisticercos, o cérebro humano cheio de cisticercos. Olha só como é que ele fica. O dano que essa parasitose ela pode provocar. A teníase em si, ela não é tão grave não, ela pode ser facilmente tratada. Quando você tem teníase, se você comer a carne cheia de cisticercos. Mas se você ingere os ovos do parasita, você vai manifestar não a teníase, mas a cisticercose. Os ovos liberam no intestino a oncosfera passa para a corrente sanguínea, migra para algum órgão do sistema nervoso, ou mesmo para a musculatura, e lá evolui para cisticerco. E não sai de lá, que é a carne bovina cheia de cisticercos. Como é que se combate as verminoses provocadas pelos platelmintos, pelo menos pelos platelmintos que foram citados aqui? Exigindo das autoridades medidas de saneamento básico. O povo brasileiro é muito passivo. A gente está anos-luz atrás de países desenvolvidos em relação a um monte de coisa. Em especial, a saneamento básico. Apenas 30%, 30%, 40% do território brasileiro, das cidades brasileiras, tem saneamento básico. Depois, tratamento dos doentes, né? Sem saneamento básico, não rola. O homem que tem coragem de desperdiçar uma hora do seu tempo não descobriu o valor da vida.